Bom, vou falar um pouco de geometria molecular. Geometria molecular está relacionada com a forma das moléculas. Quando a gente tem uma molécula formada por dois átomos, determinar a forma é bem simples. Então, por exemplo, H2. Bom, se eu tenho aqui dois átomos, eu tenho dois núcleos. Dois núcleos, eles estão alinhados. Então, a geometria dessa molécula vai ser linear. Então, toda molécula diatômica, toda molécula formada por dois átomos tem uma geometria linear. Agora, e uma molécula formada por três átomos ou mais? Nesse caso, a gente tem que levar em conta dois fatores. Primeiro, o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e, segundo, o número de átomos ligados ao átomo central. Vamos primeiro pensar em nuvens eletrônicas. O que é uma nuvem? O que a gente considera como sendo uma nuvem eletrônica? Então, nuvem eletrônica, para a gente, vai ser todo par de elétron livre, toda ligação simples, toda ligação dupla. Mesmo aqui, tendo dois pares, a gente considera isso uma nuvem só. Uma ligação tripla. Então, par de elétrons simples, dupla e tripla, a gente considera como sendo apenas uma nuvem. Bom, o que acontece é assim. Você tem um átomo central com as nuvens eletrônicas. Elétrons têm cargas negativas. Então a tendência é que ocorra uma repulsão entre as nuvens eletrônicas de forma a elas tenham a maior distância possível. Então vamos ver o primeiro caso. Eu tenho aqui duas nuvens ao redor do átomo central. Então, o átomo central eu vou representar por A. Se eu tenho duas nuvens, a maior distância possível é um ângulo de 180 graus. Então, eu vou ter uma nuvem para cá e uma nuvem para cá. Bom, então, como eu falei no começo, para determinar a geometria, eu tenho que levar em conta o número de nuvens ao redor do átomo central, nesse caso, duas nuvens, e tenho que levar em conta o número de átomos ligados ao átomo central. Então, nesse caso, eu tenho duas nuvens. Cada nuvem eu tenho um átomo ligado. Então, aqui eu tenho duas nuvens, dois átomos ligados. A geometria vai ser linear. Só para dar um exemplo, o CO2 é assim. Olha a estrutura do CO2. Átomo central, carbono. Eu tenho duas nuvens ao redor do carbono. Dois átomos ligados, geometria linear. E se eu tiver três nuvens ao redor do átomo central? Bom, três nuvens, a maior distância é um ângulo de 120 graus. Três nuvens, assim. Existem duas situações nesse caso. Três nuvens, dois átomos ligados, ou três nuvens, três átomos ligados. Vamos ver os dois casos. Então, primeiro caso. SO2. Está aqui, ó. SO2. Três nuvens. Dois átomos ligados. A geometria aqui vai ser angular. Angular. Outro caso. Mais para cá. SO3. Então, SO3 vai ter aqui. Átomo central, enxofre. Três nuvens. Três átomos ligados. Geometria vai ser triangular ou trigonal plana. Tudo bem? Então nós vimos, só para retomar, duas nuvens, dois átomos ligados linear. Três nuvens, dois átomos, angular, ou três nuvens, três átomos, triangular ou trigonal plana. Tá faltando mais um? Deixa eu apagar aqui em cima. E se eu tiver quatro nuvens? Então, átomo central, quatro nuvens. Eu tenho três casos aqui de geometria. Primeiro caso, vou pegar água. A água é assim, E aqui tem dois pares. Então, átomo central, oxigênio. Em volta do átomo central,
4 nuvens. 2 átomos ligados. 4 nuvens, 2 átomos, geometria angular. Segundo caso, amônia. Átomo central, nitrogênio. 4 nuvens. Só que agora 3 átomos ligados. Geometria piramidal. E o último caso, metano. Tá aqui, ó. Metano, átomo central, carbono. 4 nuvens, 4 átomos ligados, geometria tetraédrica. Então, só para retomar aqui, 4 nuvens, aqui. 4 nuvens. Se eu tiver 2 átomos ligados, angular. 4 nuvens, 3 átomos ligados, piramidal. 4 nuvens, 4 átomos ligados, tetraédrica. Nessa segunda parte, eu vou comentar 2 assuntos. Primeiro, a polaridade da ligação e o segundo, a polaridade da molécula. Bom, então aqui, polaridade das ligações. O que me interessa é a ligação entre os átomos. E aí, regrinha bem simples. Se você tiver átomos com eletronegatividades iguais, a ligação ela é classificada como polar. Agora, átomos com eletronegatividades diferentes, a ligação vai ser polar. Então, nesse caso aqui, hidrogênio com hidrogênio, eu tenho a mesma eletronegatividade. Então, essa ligação é uma ligação apolar. Átomos com mesma eletronegatividade produzem uma ligação apolar. Agora, esse caso, eu tenho átomos com eletronegatividades diferentes. Então, nesse caso, a ligação vai ser polar. Isso é bem simples. Então, eletronegatividades iguais, apolar. Eletronegatividades diferentes, polar. Isso é polaridade da ligação. Agora, a polaridade da molécula. O que interessa agora não é a ligação em si, mas se a molécula como um todo é polar ou apolar. Usando uma regra prática. Número de nuvens ao redor do átomo central, número de átomos iguais ligados ao átomo central. A regrinha é assim. Se o número de nuvens ao redor do átomo central for igual ao número de átomos iguais ligados ao átomo central, a molécula vai ser apolar. Siga as cores, hein? Então, se o número de nuvem for igual ao número de átomos iguais, a molécula vai ser apolar. Se o número de nuvens for diferente do número de átomos iguais ao redor do átomo central, a molécula vai ser polar. Aqui eu tenho 4 exemplos para a gente discutir a polaridade. Então, água. Vamos ver. Número de nuvens ao redor do átomo central. Átomo central é o O. Aqui eu tenho 4 nuvens. Então, aqui no canto, 4 nuvens. Número de átomos iguais, 2 átomos iguais. Como o número de nuvens é diferente, a molécula de água vai ser polar. Amônia. Número de nuvens ao redor do átomo central. 1, 2, 3, 4 nuvens. Número de átomos iguais. 3 átomos iguais. Número de nuvens vai ser diferente do número de átomos iguais. Amônia é uma molécula polar. SO3. Número de nuvens, 4. Opa, perdão, 4 não, 3, né? 1, 2, 3 nuvens. 3 nuvens. Número de átomos iguais ligados ao central. 3 átomos iguais. Como empatou, o SO3 é uma molécula apolar. E o CO2, para terminar, 2 nuvens ao redor do átomo central. 2 átomos iguais ligados ao átomo central. CO2 é uma molécula apolar. E é isso.